Olá, gente, tudo bem? Aqui quem fala é o Marcos. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal em que nós falaremos aqui sobre a sintonia entre personagens, tá certo? Então, você pode verificar esse aspecto da leitura dentro de um bloquinho de cartas, dentro de uma mesa real, dentro de uma mesa pequena, enfim. Você pode simplesmente dispor, as cartas que representam os personagens, um de um lado e o outro do outro, e escolher alguma carta, ou mais de uma, que mostre que tipo de sintonia existe entre vocês, ou se essa sintonia está bloqueada, está tudo bem, tá bom? Agora, dentro de uma mesa ou dentro de um bloco de cartas, você pode verificar da seguinte forma. Por exemplo, quando aparecem dois personagens, um de frente para o outro, existe a sintonia, certo? Embora não mostre que tipo de sintonia seria essa, a gente vê os personagens um de frente para o outro. Coisas que não aconteceria, por exemplo, se esse personagem estivesse olhando para um lado e o outro para o outro, tá certo? Mesmo que houvesse, por exemplo, aqui uma carta entre os dois, ainda assim mostraria assim, um pouco de sintonia, mesmo que a carta do centro que ligasse os dois, a carta de ligação, como a gente chama, estivesse positiva, fosse uma carta positiva, como por exemplo, Sol, que representa a verdade, a energia, Aqui, por exemplo, se os personagens aparecessem dessa forma, que mostraria um isolamento, falta de sintonia e isolamento entre os dois, devido à torre que representa isso. Se houvesse aqui, por exemplo, seria uma falta de sintonia também, mesmo que os dois tivessem algo espiritual em comum. Agora, se houvesse, por exemplo, dessa forma, haveria sintonia, e essa sintonia seria pautada pela espiritualidade, pela tecnologia também. Agora aqui, por exemplo, se houvesse a torre, e ainda assim houvesse os dois personagens se encarando, mostraria que essas pessoas, embora estejam isoladas ou distantes, ou sim, sem um poder ver o outro ou se comunicar, ainda assim haveria uma sintonia. Você pode ver tanto dessa forma, quanto na vertical, por exemplo, também. Essa carta seria a ponte entre os dois. Aqui, por exemplo, aqui seria os dois unidos, mas numa sintonia, mas algo mais ligado a vícios, olha. Aqui seria uma sintonia do coração, uma sintonia romântica. Aqui uma sintonia dentro do trabalho ou dentro da sua rotina. Então você pode ver isso tanto em mesas, quanto blocos, quanto em mesinhas, Agora você pode fazer um jogo bem simples também para verificar a sintonia entre duas pessoas sem precisar usar uma mesa real, um bloquinho ou uma mesa. Você pode pegar simplesmente as cartas que representam o personagem, pega o restante das cartas, embaralha, faz a pergunta, repete a pergunta de preferência em voz alta, ou então anota para ficar mais assim, aumentar a concentração, e você tira. Por exemplo, se sair a cegonha, a gente vê aqui que poderia haver uma sintonia entre essas duas pessoas, mas que houvesse uma mudança,
ou um filho, olha só, a cegonha também representa um filho, é legal que esse baralho mostra até uma criancinha, tá vendo? Saindo de um ovo. Aqui, uma sintonia de comunicação, de mensagens, né? Aqui já seria um sofrimento, uma prova entre os dois, né? Aqui, gentileza, agrado entre essas pessoas. Aqui seria uma coisa mais ligada a um corte, né? Então não estaria boa essa sintonia. Haveria até ameaça de um rompimento. Aqui uma coisa de longas datas. Aqui o trabalho unindo os dois, né? Ou a estabilidade. Aqui o movimento, passeio, um encontro. Que conversa, pessoas que gostam muito de conversar aqui. Aqui, uma sintonia em silêncio, ou uma sintonia de intelecto, de cabeça, né? Aqui, algo enganoso entre essas duas pessoas, né? Um querendo tirar vantagem da outra. Aqui, sociais, sintonia social. Aqui de dinheiro. Aqui seria um obstáculo, né? A sintonia não estaria boa, porque a montanha, ela isola. A montanha, o caixão, a torre, né? Não seriam seriam boas cartas para estar revelando uma sintonia harmoniosa para as pessoas que estão, no caso, sendo avaliadas ou que você está consultando. Tá bom, gente? Então, é um método, uma técnica de leitura bastante simples, né, que você pode utilizar tanto dentro de uma mesa, como eu disse, né, de bloquinhos, ou então dessa forma, apenas com os dois personagens destacados, né? Pode ser para pai para um filho, um pai para uma mãe para uma filha, né? Não importa, você pode batizar a carta do homem até com uma pessoa real de outro sexo, tá certo? Vai servir apenas para, vamos dizer assim, servir de testemunho, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like, a sua avaliação e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.